Fala comigo, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 26/2, quarta-feira de jogos. Separei aqui 8 oportunidades para a gente conversar sobre e passar as melhores análises e os melhores palpites para vocês. E no final do vídeo vai ter aquele bilhetinho maroto para a gente forrar o bolso, então vambora comigo. Antes de mais nada, só te pedir um favor, não custa nada, menos de um minutinho, já se inscreve no canal e deixa o gostei aí para dar uma fortalecida e também para esse conteúdo chegar a mais pessoas, esse conteúdo top que eu trago para vocês aqui de palpites. E na descrição está tudo que você precisa saber, tá? O nosso grupo gratuito, a casa que a gente opera e também todas as informações aí sobre o vídeo. Fechou? Então, sem enrolação, vamos embora pra cima. Seguinte, a gente tem aqui uma quarta-feira de Copa, beleza? Então a gente tem aqui alguns joguinhos de Copa e também uma quarta-feira de Premier League. O primeiro jogo que eu separei aqui pra gente conversar é o jogo entre Tottenham e Manchester City. Combinado? Começa bem tarde aqui, às 4h30, já o primeiro joguinho. E o último aqui às 5h45, entre Benfica e Braga. Então, esse jogo aqui entre Tottenham e Manchester City é um joguinho de Premier League, né? O Tottenham que não vem bem. O Tottenham aqui que no último jogo perdeu de 2-0 para o Liverpool dentro de sua casa, perdeu na Champions League para o Real Madrid por 3-1 e foi eliminado, e vinha de uma boa vitória de 4-0 sobre o Newcastle, beleza? Perdeu aqui para o Real Madrid também dentro de sua casa, ganhou do Leyton Orient por 2-1. Ainda tem um joguinho aqui do Manchester City contra o Plymouth, que vai ser no final de semana, né? E depois ele pega o Nottingham Forest fora de casa. Então, como não tem mais Champions League, né? O foco agora do Manchester City é na Liga e também na Copa. Então, reduziu um pouco ali. E o Tottenham, cara, aqui vem bem mal, né? Tava mais abaixo dentro da tabela, conseguiu subir nesses últimos jogos aí, mas vem bem mal das pernas. Esse jogo aqui, apesar da má fase do Tottenham e da não boa fase do City, eu não consigo puxar para nenhum dos lados. Isso aqui para mim é um jogo totalmente de gols, beleza? Pô, Manchester City que tem um ataque muito forte, uma defesa que sofre muitos gols. São 52 gols marcados e 37 gols sofridos, uma média absurda. Isso aqui dá quase 4 gols por jogo, é mais de 3 gols por jogo. E o Tottenham marcou 53 gols e sofreu 38. Então, ambas as equipes ali têm um padrão muito forte de marcar e também sofrem bastante gols. Então, para mim, isso daqui é joguinho de ambas marcam. Pô, tá 1,33, tá uma cotaçãozinha mais esmagada, mas eu gosto. E tem uma outra opção também que é bem legal, que é o seguinte: algumas casas possuem gol em ambos os tempos. O que é isso? Para sair gol tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Que aí a gente não vai a favor do ambas marcam, que a gente precisa de gol das duas equipes, mas é um jogo bem aberto sim, é um jogo que eu vejo saindo gol tanto no primeiro tempo como também no segundo tempo. Combinado? Então, gol em ambos os tempos deve estar ali próximo de 1,30 também. Se você não conseguir achar essa operação, você pega o ambas marcam a 1,33, para mim tá ótimo. Eu não puxaria para nenhum dos dois lados, as duas equipes estão em péssima fase e aqui qualquer uma das duas que ganhar é válido, né? Porque realmente é um jogo bem difícil. Manchester United e Ipswich. Aqui é a mesma coisa. Eu não confio nessa equipe do United a 1,53. O United vem muito mal. O United aqui tá com 30 pontos na 15ª colocação. Não vai cair porque tem equipe muito pior, né? Ó, o Ipswich, por exemplo, tá com 17 pontos. Precisa muito vencer. Uma vitória aqui coloca ele a 20 pontos, né? Próximo aqui do Wolverhampton. Então ele precisa muito dessa vitória. Tá tentando sair da zona de rebaixamento, mas tá difícil a situação. Então o United, cara, ele tá aqui a 13 pontos. Ele não vai cair porque realmente tem equipe muito pior. Mas ele tá jogando muito mal. Não tá merecendo que a gente coloque o nosso dinheiro nele. Então 1,53 para mim de odd é um absurdo. Vamos puxar os últimos jogos. O Ipswich tem feito jogos complicados contra algumas equipes. Ó, perdeu pro Tottenham de 4-1. Empatou com o Aston Villa por 1-1. Ganhou de 4-1 do Coventry pela FA Cup. Perdeu pro Southampton de 2-1. Perdeu para o Liverpool de 4-1, mas olha para você ver, deixou um golzinho no Liverpool, deixou um golzinho também no Ipswich, perdeu de 6-0 para o Manchester City, perdeu para o Brighton, ganhou do Chelsea por 2-0 e empatou com o Fulham. Beleza que ele perdeu para Tottenham, para Liverpool, para City, mas eu, Gabriel, não coloco meu dinheiro no United. Se você quiser colocar, beleza. Para mim isso daqui é jogo de gols, tá? Pelo desespero do United em subir na classificação aqui, precisa urgentemente, e o Ipswich tem um must-win muito forte porque precisa sair da zona de rebaixamento. E os últimos jogos do United têm sido bem overs. Ó, 2-2, teve esse 1-0 aqui, 2-1, teve aqui um 0-0, 1-0,
perdeu de 2-0 para o Crystal Palace, ganhou de 2-0 do FCSB, 1-0, ganhou do Fulham e 2-1. Pô, achei que tinha sido over, mas eu me enganei. O último jogo foi desse Everton United aqui, foi um jogo muito aberto, esse 2-2. Então o United tem feito alguns jogos mais under, tá? E o Ipswich aqui tem, né, muito padrão de gols, muito padrão de ambas. Eu prefiro o over 1,5 aqui do que confiar nessa equipe do United. Então, ó, over 1,5 a 1,20, pra mim é sensacional, tá uma cotação muito boa. E quem quiser arriscar, eu não duvido desse ambas marcas, eu não duvido que o Ipswich faça um golzinho no United aqui. Ele pode até vencer, mas que vença por 2-1, por 3-1, eu gosto desse ambas marcam, beleza? Mas o safe mesmo é esse 1,5 gols aqui. Nottingham Forest e Arsenal. Pô, aqui eu vou pegar uma operaçãozinha a favor do Nottingham Forest. Por quê? Eu vi esse último jogo do Arsenal, não só esse último jogo, como os últimos jogos do Arsenal, e ele tá sentindo muita falta de algumas peças, tá? Pra quem não sabe, o Arsenal tá sem. Eu não sei se o Havertz vai voltar, mas eu acho que não. Então ele tá sem Gabriel Jesus, que tá lesionado, tá sem Kai Havertz, que tá lesionado, e tá sem o Bukayo Saka, que tá lesionado. Ou seja, tá improvisando o Merino no ataque, e o Saka faz muita diferença. Ele é o melhor desse ataque do Arsenal, então o Arsenal tá com muita dificuldade na parte ofensiva, tá com dificuldade de marcar gols. E a gente vê isso nos últimos jogos, né? Que ele tá com dificuldade em marcar gols. Perdeu de 1-0 dentro de sua casa, a primeira derrota dentro de casa do Arsenal na temporada foi pro West Ham, né, por 1-0 da Premier League. Ele era o único invicto até então na Premier League. Vem de bons jogos, né? Algumas vitórias, alguns poucos empates. Só que o Nottingham Forest também é uma equipe muito forte. E aqui é briga direta, né? Nottingham Forest 47 pontos, o Arsenal com 53. O Nottingham Forest dentro de casa tem somente 2 derrotas, marcou 22 gols, é uma boa equipe. Se a gente puxa aqui o histórico do Nottingham Forest em casa, a gente vê um 7-0 no Brighton, um 3-2 no Southampton, empatou com o Liverpool e venceu pela FA Cup, tá? Se a gente tira o jogando em casa, ele vem de 2 derrotas, mas 2 derrotas fora de casa e 2 derrotas somente por um golzinho. Então, com essa cotação de quase 4 aqui pro Nottingham Forest, eu não concordo. O que eu vou indicar para vocês? Handicap mais 1.5 a favor do Nottingham Forest, ou seja, se ele vencer é green, se empatar é green, se ele perder até por um gol de diferença também é green. Só dá red aqui essa operação se ele perder por 2 gols ou mais de diferença. Na casa do Nottingham, eu não vejo o Arsenal indo lá e metendo 2-0, 3-1, enfim, muitos gols. Se vencer, no máximo por um golzinho ali, beleza? Mas eu acho que o Nottingham é totalmente capaz de segurar pelo menos um empatezinho ou surpreender e vencer essa equipe do Arsenal aqui, que tá dentro de casa e é muito forte. Leipzig e Wolfsburg, aqui pela DFB Pokal, combinado? Jogo único, não é ida e volta, é jogo único. Isso aqui não tem para onde fugir, beleza? Leipzig muito over, Wolfsburg muito over, é DFB Pokal, é jogo de Copa de Alemanha, é jogo único, isso aqui é gols. Mais de 1,5 gols ao 1,22, tá maravilhoso. Quem quiser arriscar, pode pegar o ambas marcam, é jogo único, tá? Então, isso aqui tem tudo para ser um jogo bem aberto, beleza? 1,5 safe, ambas um pouco mais arriscado. Juventus e Empoli. O joguinho aqui pela Copa da Itália, se eu não me engano, as quartas de final da Copa da Itália, tá? A Juve aqui que vem de bons jogos, perdeu para o PSV por 3-1, mas está classificada, né, para a Champions League, para as oitavas. Ganhou do Cagliari aqui no último joguinho, ganhou da Inter de Milão por 1-0, um baita resultado, tá? Venceu o Como, da casa do Como, que também é um jogo muito difícil. E pela Série A italiana meteu simplesmente 4-1 na equipe do Empoli, tá? E a equipe do Empoli, olha a sequência, pelo menos 10 jogos sem vencer ninguém. E só tomando porrada, 5-0, 3-0, 2-0, nem marcar gol tá conseguindo a equipe do Empoli, muito mal. Então, pô, joguinho de Copa da Itália, jogo único também, não é casa e fora, é jogo único. 1,20 sem cotação da Juve, eu vou confiar. Pra mim isso aqui é a vitória da Juventus. Se jogar o que sabe, não tem como, vai amassar essa equipe do Empoli. Inclusive, o último jogo foi 4-1, tá? Então tem tudo para vencer. Liverpool e Newcastle. Cotaçãozinha de 1,50 para o Liverpool, para o Newcastle 5,75. O Liverpool está jogando muita bola. 64 pontos, já abriu quase 10 pontos de vantagem do Arsenal. Até mais, né, de 10 pontos, abriu 11 pontos de vantagem para a equipe do Arsenal, classificado em primeiro lugar na Champions League, tá muito bem a equipe do Liverpool. E aqui vem um ponto, né, pô, o Liverpool joga agora contra o Newcastle e o próximo jogo já é na casa do PSG fora de casa. O Liverpool é uma equipe que tem um bom time reserva,
tá? O Liverpool tem o seu time titular ali, as suas peças titulares, suas peças de mais confiança, só que o Liverpool tem um bom time reserva. O Liverpool, se ele for misto, ele monta uma boa equipe também. Então tem que ver se o Liverpool vai titular ou se vai dar uma poupada para focar nesse jogo aqui contra o PSG fora de casa, que não vai ser jogo fácil. O PSG é uma equipe muito forte, tá jogando muito bem também. E, pô, tá numa vantagem legal já aqui na Liga, né? Então tem que ver o que o Liverpool vai fazer. Mesmo se for misto, ainda é uma equipe muito forte. E os últimos jogos do Liverpool aqui, se a gente olha, ele não vence por 3 gols de diferença com tanta facilidade, né? Venceu o City por 2 gols de diferença, venceu o Wolverhampton só por 1 golzinho, vem de 2 empates, um contra o Aston Villa e um contra o Everton, saiu da Copa pro Plymouth, venceu de 4-0 o Tottenham, mas o Tottenham não tá jogando nada, empatou com o Chelsea, não, esse jogo aqui pode esquecer, 2-0 em cima do Bournemouth e perdeu o PSV. Então as vitórias a gente vê que é por 1, 2 gols de diferença. Então com essa cotação alta aqui do Newcastle, a gente pode pegar uma vantagem a favor do Newcastle, que também tá muito bem, né? Tá brigando aqui para pegar essa vaguinha no G4, 44 pontos, e é uma equipe também bem forte. Então um handicapzinho mais 2.5 a favor do Newcastle vai estar uma cotação bem legal e a gente pode pegar. E só dá head se o Liverpool vencer por 3 gols ou mais de diferença, tá? E a gente vê que a média ali, quando ele vence, é por 1, 2 golzinhos, combinado? Ainda mais se for misto, essa operação tem muito valor. Os últimos jogos do Newcastle aqui, ó, tem sido bons jogos. Ele vem de uma derrota pro Fulham, uma pro City, mas ó, tem bastante vitória e tá jogando bem. Venceu do Arsenal, né? Então é uma boa equipe, beleza? O próximo jogo, Real Sociedad contra Real Madrid. Aqui pra mim também é joguinho de gols, beleza? Copa do Rei, jogo de ida, jogo na casa da Real Sociedad. Aqui são duas coisas que eu indico vocês trabalharem. A Real Sociedad é uma equipe que eu gosto muito de trabalhar em escanteios e Real Madrid e Real Sociedad para mim é um jogo bem aberto também. Mesmo sendo jogo de ida, eu acho que é um jogo bem aberto. Então, mais de 1,5 gols está muito bom e também mais de 2,0 escanteios no primeiro tempo para a equipe da Real Sociedad, beleza? Mesmo sendo contra o Real Madrid, eu acho que o Real Madrid pode sim deixar espaço. A Real Sociedad é uma equipe muito forte para cantos. Então, mais de 2,0 escanteios no primeiro tempo, ou seja, deu 2 escanteios, anula, 3 escanteios, é greenzão na conta, e o mais de 1,5 também, para mim é bem safe. E Benfica e Braga pra gente fechar, joguinho da Portugal Cup, beleza? Copa de Portugal, ambas marcam, não tem como, beleza? Ó, os últimos jogos aqui, a gente vê 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos últimos 10 jogos entre Braga e Benfica, em 6 a gente teve ambas batendo. Os últimos joguinhos do Braga aqui, a gente vê alguns ambas marcam também, ó, 2-1, 2-1, 2-1 também. E os últimos jogos do Benfica também, a gente vê uma tendência bastante over e de ambas. Então, pra mim, 1,5 safe do safe, tá? O 1,5 tem tudo pra bater aqui, 1,25. Quer arriscar um pouquinho, ambas marcam, 1,83, oddzinha linda, um mel pra gente, beleza? É isso, rapaziada. Tamo junto. 8 joguinhos aí muito bem analisados. Tem tudo para ser uma quarta-feira de muito resultado. Pega o bilhetinho pronto aí no final do vídeo. Um grande abraço. Até amanhã. Fui!